O despertador tocou às 6 da manhã, mas Camila já estava acordada havia algum tempo. Os primeiros raios de sol mal conseguiam atravessar a cortina fina do quarto, onde o cheiro de café recém-passado misturava-se ao silêncio pesado daquele pequeno espaço dividido com o irmão. Ela se levantou devagar, sentindo o peso de um mundo que parecia maior do que suas forças. O calendário na parede marcava o final do semestre, e a conta bancária marcava um número que dava medo até de pensar. Era o fim do mês, e o dinheiro simplesmente não existia. A roupa para ir para a faculdade estava dobrada na cadeira, esperando por ela. Aquele era o seu último esforço, o último respiro para manter um sonho que já parecia distante, terminar a faculdade de Direito, garantir um futuro diferente para ela e o irmão, Samuel. Samuel ainda dormia. Ela olhou para ele, o rosto angelical de criança que carregava tantos medos e expectativas. Camila sabia que, por ele, faria qualquer coisa. Até o impossível. Foi então que o papel amarelado, guardado no bolso da jaqueta, chamou sua atenção. Aquela propaganda colada no mural da faculdade era sua única esperança. A frase remuneração alta. Contrato de 3 meses brilhava na mente como um farol. Ela respirou fundo, pegou a bolsa, e saiu de casa com passos firmes, mesmo sentindo o coração acelerar a cada passo. A entrevista para o cargo de acompanhante em eventos sociais de um empresário milionário não era algo que ela imaginava fazer, mas a necessidade não escolhe caminho. O prédio do Montenegro Group era uma torre de vidro e aço, refletindo o céu cinzento da manhã e as sombras das nuvens carregadas. No hall de entrada, o piso polido refletia os saltos apressados dos executivos e o som distante de conversas abafadas. Camila sentiu-se pequena, uma sombra no meio daquele mundo que não era o dela. Foi levada até um elevador que subiu rapidamente, quase tirando o fôlego. Quando a porta se abriu no último andar, o silêncio reinava. A recepcionista apenas indicou a direção da sala, onde ele a aguardava. Eduardo Montenegro estava de costas para a porta, observando a cidade através da enorme janela panorâmica. Seu terno impecável, o cabelo cuidadosamente penteado e o corpo ereto transmitiam uma autoridade inquestionável. Ele se virou lentamente quando Camila entrou, e seus olhos penetrantes cruzaram os dela, frios como gelo. "Você sabe por que está aqui?" A voz era baixa, mas dominadora. Camila engoliu a seco, tentando não demonstrar o nervosismo. "Sim, senhor. Para ser sua acompanhante em eventos sociais." Ele assentiu com a cabeça, sem mostrar nenhuma emoção. "Não espero que goste disso. Não será fácil, e não será pessoal. Este é um contrato, e deve ser cumprido. 3 meses. Você entende?" "Entendo." Respondeu ela, firme. "Ótimo." Um silêncio pesado pairou entre eles. "Começa na próxima semana. A partir de então, suas noites serão passadas ao meu lado em jantares, reuniões e eventos. Discrição é fundamental." "Entendido?" "Sim, senhor." Ele a observou por mais um momento, como se tentasse enxergar além da superfície. "Você tem um bom olhar. Espero que consiga manter isso." Camila sentiu um misto de orgulho e medo. Sabia que estava entrando em um mundo que poderia devorá-la, mas não havia volta. Nos dias que antecederam o início do contrato, Camila se preparou. Fez aulas rápidas de etiqueta, aprendeu o básico sobre os eventos sociais que frequentaria, e escolheu cuidadosamente as roupas que usaria. Cada detalhe era importante para manter a imagem que Eduardo exigia. Na primeira noite, enquanto se arrumava em frente ao espelho, ela se perguntou se conseguiria mesmo. Se conseguiria ser forte o suficiente para manter a máscara e não se deixar levar pelas emoções. Quando finalmente chegou ao local do jantar, um salão luxuoso em um hotel 5 estrelas, o choque foi grande. Pessoas vestidas com roupas caras, falando de negócios milionários, trocando olhares que pesavam mais que palavras. Eduardo estava ao seu lado, impecável e distante. Ele cumprimentou as pessoas com um sorriso raro e perfeito, como se fosse um ator no palco. Camila o acompanhava, aprendendo a sorrir no momento certo, a ouvir sem opinar, a ser a sombra elegante daquele homem. Durante o jantar,
ele falou pouco, e quando falava, era sempre direto e frio. Camila percebeu que havia uma barreira invisível entre eles, algo que a fazia se perguntar quem realmente era aquele homem por trás do terno. Na volta para casa, no silêncio do carro, Camila se permitiu pensar. Aquela vida luxuosa era tentadora, mas também solitária. Ela sentia falta da simplicidade do seu lar, das risadas do irmão, dos sonhos que, por enquanto, pareciam distantes. Eduardo, por sua vez, observava a paisagem pela janela do carro de luxo, com os olhos fixos no horizonte e a mente distante. Sabia que precisava dela, não apenas como acompanhante, mas como um sinal de normalidade em meio ao caos do seu mundo. Mas também sabia que permitir que alguém se aproximasse demais poderia ser perigoso. As semanas seguintes foram um misto de rotina e tensão. Camila aprendia a navegar aquele universo estranho, e Eduardo começava a mostrar pequenas falhas em sua armadura de gelo. Um olhar mais longo, uma palavra de conforto que nunca dizia em voz alta. Numa noite, enquanto caminhavam pelo jardim do hotel após um evento, o ar fresco e as luzes suaves criaram um momento de tranquilidade inesperada. "Por que me escolheu?" Camila perguntou, quebrando o silêncio. Ele parou, olhou para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Porque você tem algo que falta a esse mundo de máscaras e falsidades. Autenticidade." Ela sentiu o coração acelerar, e por um instante, o gelo em seus olhos parecia derreter. E ali, sob as estrelas tímidas da cidade, começou algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, o começo de um sentimento proibido, num acordo que deveria ser apenas profissional. Os dias passaram mais rápido do que Camila esperava. Com cada evento, cada jantar e cada olhar discreto, ela sentia que mergulhava num mundo onde não havia espaço para emoção. Eduardo Montenegro mantinha a mesma postura firme e fria, sempre impecável, sempre inalcançável. Mas era impossível não notar os pequenos detalhes. O jeito como ele desviava o olhar quando ela sorria de verdade. A maneira como apertava levemente os lábios quando alguém se aproximava demais dela. Pequenos gestos que denunciavam uma batalha invisível sob sua pele gelada. Naquela noite, Camila voltava para casa sozinha. Eduardo teve que ficar no hotel para uma reunião com empresários estrangeiros. O carro foi enviado para deixá-la, e o silêncio do banco traseiro era quase reconfortante. Quando chegou em casa, Samuel correu até ela com o boletim da escola nas mãos e um sorriso orgulhoso no rosto. "Tirei 9 em matemática", disse ele, vibrando. Camila sorriu, abraçando o irmão com força. Era por ele. Sempre por ele. Todo aquele esforço, toda aquela loucura que vivia ao lado de um homem que parecia de pedra, era por aquele sorriso. Na manhã seguinte, a faculdade parecia outro universo. As amigas comentavam sobre estágios, provas, festas, e ali estava ela, vivendo uma vida dupla, que ninguém podia imaginar. Entre uma aula e outra, Camila aproveitou para responder e-mails, revisar o cronograma dos próximos eventos e estudar contratos, os da faculdade e o dela mesma com Eduardo. Mais tarde, no escritório do Montenegro Group, ela chegou com a mesma postura de sempre, postura ereta, vestido elegante, maquiagem leve. Eduardo estava em sua sala, digitando algo no notebook. Quando ela entrou, ele nem levantou os olhos. "Boa tarde", ela disse, como sempre. "Temos um jantar com a diretoria da Petromax às 8. Ele respondeu, seco. "Vai usar o vestido preto." "Entendido." Camila hesitou por um segundo, depois arriscou, "Você nunca pergunta se eu estou bem." Eduardo finalmente olhou para ela, o olhar firme, mas não agressivo. "Você está aqui para cumprir um contrato, Camila. Seu bem-estar não faz parte da cláusula." A frase bateu como um tapa. Ela sentiu e virou-se para sair, mas ele a chamou de volta. "Mas, ainda assim, está bem?" Ela encarou os olhos dele por um segundo mais longo do que deveria. E respondeu, com um meio sorriso, "Estou aprendendo a estar." O jantar naquela noite foi diferente. Havia uma leve tensão entre eles. Não daquelas ruins, mas daquelas que preenchem o ar com algo mais denso. Eduardo,
Mesmo discreto, parecia mais atento a cada gesto dela. Quando ela riu de uma piada de um dos diretores, ele se inclinou um pouco na cadeira, como se estivesse medindo cada reação. Na saída, quando estavam no carro, o silêncio tomou conta novamente. Mas dessa vez, era outro silêncio. Não desconfortável, mas cheio de pensamentos não ditos. Por que você faz isso? Ela perguntou de repente. Isso o quê? Esconde tudo. Finge que nada te afeta. Eduardo respirou fundo, os olhos fixos na estrada. Porque mostrar é perigoso. Emoções atrapalham decisões. E eu não posso errar. Camila olhou pela janela, as luzes da cidade passando como borrões. Você deve estar cansado de ser tão brindado. Ele não respondeu. Mas seu silêncio foi diferente. Quase vulnerável. Na noite seguinte, ele a levou a um evento beneficente. Um baile de gala, cheio de gente importante. Camila usava o vestido preto indicado por ele, com os cabelos soltos, maquiagem suave. Ela parecia flutuar pelo salão. Eduardo a observava de longe, conversando com alguns investidores. Mas seus olhos sempre voltavam para ela. Camila dançava com um dos empresários mais jovens da sala, quando Eduardo se aproximou e interrompeu, educado, mas firme. Com licença, posso? Perguntou, estendendo a mão. Ela sentiu, surpresa. Era a primeira vez que ele fazia isso. Os dois começaram a dançar. De perto, os olhos dele não pareciam tão frios. Pela primeira vez, Camila viu ali um homem cansado. Um homem que escondia cicatrizes que ela ainda não entendia. Por que você nunca se casou? Ela perguntou. Porque nunca confiei o suficiente. Nem em mim, nem nos outros. E por que me contratou? Ele hesitou. Porque precisava de alguém que não fizesse perguntas. E está conseguindo? Ele parou a dança. Olhou para ela com intensidade. Não mais. Depois do evento, o caminho de volta foi silencioso, mais denso. Quando chegaram à frente do prédio dela, Camila hesitou antes de sair. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Camila. Ela se virou para sair, mas ele a segurou levemente pelo pulso. Eu não sou bom nisso. Nem em cuidar, nem em sentir. Ela sorriu, triste. Ainda bem que isso não está no contrato. E saiu, deixando sozinho no banco de trás, segurando mais do que o próprio silêncio, segurando um sentimento que começava a escapar de seu controle. Camila chegou ao escritório naquele dia com a cabeça cheia. A noite anterior ainda pulsava em sua memória, os olhos de Eduardo, o toque sutil no pulso, a confissão sussurrada no carro. Algo havia mudado. Mas ela não sabia exatamente o que. Prepare-se. Temos uma viagem para Campos do Jordão. Ele disse, assim que ela entrou. Viagem? Um retiro de negócios com investidores. 2 dias. E você precisa estar lá. Ela sentiu, disfarçando a ansiedade. Aquilo fugia completamente da rotina fria e calculada dos eventos em São Paulo. Estar fora da cidade, ao lado dele, por 2 dias inteiros, soava perigoso. A casa reservada para o encontro era um chalé luxuoso no alto da serra, com lareira, janelas de vidro e silêncio por todos os lados. Havia poucos convidados, tudo muito reservado. Após as reuniões, Camila saiu para caminhar sozinha pela trilha atrás do chalé. Sentia-se sufocada por tudo o que vinha sentindo, o coração acelerado perto de Eduardo, a pressão de manter uma postura profissional, e o medo de se envolver com alguém que parecia não ter espaço para o amor. Foi quando ouviu passos atrás de si. Você saiu sem avisar. Disse ele, parado a alguns metros, com o casaco fechado até o pescoço. Achei que ninguém notaria. Ela disse, tentando esconder o desconforto. Eu notei. Camila encarou-o. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Caminhou até ela, em silêncio, parando bem perto.
O vento gelado fazia as folhas dançarem ao redor deles. Por que você me olha desse jeito? Ela perguntou, num sussurro. Por que você me desafia sem dizer uma palavra? E isso é ruim? Isso me faz sentir. Ele respondeu. E eu não sei lidar com isso. O silêncio caiu como uma tempestade muda. Eduardo levou a mão ao rosto dela, devagar, como se ainda estivesse tentando entender o que estava fazendo. O toque foi leve, mas queimava como se a pele dela estivesse viva pela primeira vez. Eu devia me afastar. Ele disse, baixo. Então por que não afasta? E antes que ele pudesse pensar, antes que pudesse racionalizar como sempre fazia, Eduardo a puxou devagar pela cintura e a beijou. Não foi um beijo urgente. Foi um beijo contido, mas cheio de sentimentos guardados, como se tudo que ele nunca permitiu sentir estivesse escapando ali, naquela trilha gelada, longe dos contratos e do mundo. Quando se afastaram, os olhos dele estavam diferentes. Menos duros. Mais humanos. Isso muda tudo. Ele disse. Camila sentiu, o coração descompassado. Eu sei. Naquela noite, de volta ao chalé, os dois evitaram olhares longos durante o jantar. Mas o ar entre eles já estava carregado de algo novo. E quando ele passou por ela no corredor, os dedos se tocaram por um segundo, e foi mais do que qualquer palavra poderia dizer. O retorno a São Paulo foi silencioso. No carro, Eduardo manteve a mão no volante e o olhar na estrada, como se o beijo entre eles não tivesse acontecido. Mas Camila sabia. Algo havia mudado. Estava nos olhos dele, no jeito como os dedos tremiam levemente ao tocar a marcha, no silêncio que carregava mais sentimento do que 1000 palavras. Ela respeitou aquele espaço. Sabia que a barreira que havia entre eles não seria quebrada de um dia para o outro. Na segunda-feira, tudo parecia voltar ao normal. Boa tarde, Camila. Ele disse ao passar pela sala, formal como sempre. Mas ela notou que o olhar demorava mais. Que, às vezes, ele fingia estar lendo algo só para observá-la discretamente. E isso bastava para manter o coração dela inquieto. Na quinta-feira, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Camila? Aqui é Helena. A ex do Eduardo. Podemos conversar? Camila gelou. Como conseguiu meu número? Não importa. Eu quero te alertar. Eduardo não é quem você pensa que é. A ligação foi curta, mas deixou Camila em pedaços. Naquela noite, Eduardo a chamou para acompanhá-lo a um jantar de gala. Quando ela apareceu, com um vestido vermelho justo e os olhos carregando dúvidas, ele a encarou com uma expressão indecifrável. Está tudo bem? Ele perguntou. Ela hesitou. Recebi uma ligação. Ele não disse nada. Apenas a encarou com um olhar que se fechava como uma porta trancando de novo. Da Helena. Ela completou. Sua ex-Eduardo respirou fundo, desviando os olhos. O que ela te disse? Que você não é quem aparenta ser. Que você destrói tudo que toca. Ele fechou a mandíbula. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, com a voz firme, talvez ela tenha razão. É verdade? Eu já fui alguém que machucava para não ser machucado. Eu não acreditava que merecia amor. A Helena tentou me amar mesmo assim. Mas eu não soube corresponder. Quando percebi que estava destruindo ela, eu fui embora. Camila sentiu os olhos arderem. Mas não chorou. E agora? Agora eu estou com medo. Medo de fazer isso com você também. Ela estendeu a mão. Pela primeira vez, foi ela quem tocou o rosto dele, como ele fizera dias antes. Não me empurre. Eu não sou ela. E você, não precisa ser aquele homem. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia dor, havia luta, mas também havia esperança. Eu não prometo que vai ser fácil. Nem eu. Mas estou disposta a tentar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível.
Mas foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela viu. Naquela noite, eles dançaram pela primeira vez. Não como acompanhante e empresário, mas como duas almas tentando aprender o que era amar, mesmo depois de tudo. Na manhã seguinte, Camila chegou ao prédio da empresa sentindo-se leve, uma sensação que há muito tempo não sentia. Depois da noite anterior com Eduardo, algo dentro dela parecia florescer. O toque das mãos dele em sua cintura durante a dança, o sorriso sincero, as palavras que ela achou que nunca ouviria. Mas o clima mudou assim que entrou no elevador. "Você viu o que estão dizendo?" sussurrou uma funcionária para outra. A nova acompanhante do chefe. "Dizem que ela dormiu com ele para subir rápido." As palavras atingiram Camila como agulhas no peito. Fingiu não ouvir. Seguiu com a cabeça erguida até sua sala, mas lá dentro, o silêncio era ensurdecedor. Mais tarde, durante uma reunião, percebeu os olhares enviesados. Os cochichos. Aquela relação, que mal havia começado, já estava sob julgamento. E ela era o alvo mais frágil. No fim do dia, Eduardo a chamou para uma conversa a portas fechadas. "Estão falando de nós", ele disse, direto. Camila assentiu. "Eu ouvi algumas coisas. Mas tudo bem. Não me importo." "Mas eu me importo." Ela se surpreendeu. Esperava que ele fosse agir como antes, frio e indiferente. "Eu não quero que você sofra por minha causa", continuou. "Se isso te afetar, podemos parar." Camila olhou fundo nos olhos dele. "Você quer parar?" "Não." "Então não vamos. Eu lutei tanto para estar aqui, não vou fugir porque alguns não sabem separar a verdade da fofoca." Ele se aproximou devagar. "Você é mais forte do que eu, Camila." Ela sorriu com um toque de dor. "Talvez eu só tenha mais a perder." Eduardo pegou sua mão com firmeza. "Então que seja nós dois contra o mundo." Ela sorriu, sentindo o calor da promessa nos dedos entrelaçados. Mas o destino não costuma dar trégua quando o amor começa a florescer. Na manhã seguinte, uma mensagem anônima chegou ao e-mail corporativo. Nepotismo, favorecimento e relacionamento impróprio dentro da empresa. O nome dela é Camila Andrade. E ela dorme com o CEO. A manhã começou com um silêncio estranho nos corredores. Os passos pareciam ecoar mais alto. Os olhares, mais incisivos. Camila mal havia sentado à mesa quando recebeu a notificação no computador: comparecer à sala da diretoria de recursos humanos, 9 horas. Seu estômago afundou. No caminho até lá, sentiu os olhares atravessarem sua pele como facas invisíveis. Era como se todos já soubessem. Como se todos estivessem esperando pela queda da acompanhante que ousou subir alto demais. A sala era fria, de paredes brancas e janelas fechadas. A diretora de RH, uma mulher de meia idade com óculos firmes no rosto, falou com tom neutro: "Camila, recebemos uma denúncia grave, por e-mail. Dizem que você está tendo um relacionamento com o CEO e que isso tem influenciado decisões internas." Camila tentou manter a voz firme. "Não estou sendo favorecida. Nunca pedi nada além do que foi acordado no contrato. E quanto ao relacionamento, é verdade que estamos nos aproximando. Mas isso não tem afetado meu trabalho." A diretora olhou por alguns segundos. "Vamos precisar de uma apuração interna. Você será afastada por enquanto." O mundo parou. "Afastada?" "É o protocolo." Camila deixou a sala sentindo o coração apertado, os olhos queimando. Não queria chorar. Não na frente deles. Mas antes que chegasse ao elevador, a porta da sala de Eduardo se abriu. "Camila!" Ela parou. Ele veio até ela com passos firmes. "Fiquei sabendo. Já me afastaram." Ela respondeu, com um sorriso sem cor. "Eu vou resolver isso." "Eduardo, não faz nada. Não quero que você se prejudique." "Você acha que vou ficar calado enquanto te tratam como lixo?" "Eu não sou sua responsabilidade", disse, e finalmente deixou as lágrimas escorrerem.
Eu já aprendi a me virar sozinha. Mas ele segurou o rosto dela com as duas mãos, no meio do corredor, sem se importar com os olhares, com os rumores, com o mundo. Você não está mais sozinha, Camila. Naquela noite, Eduardo convocou uma coletiva interna. Para a empresa inteira. Um gesto que ninguém esperava. Ele subiu no palco do auditório da sede da companhia, terno escuro e expressão séria. Boatos e acusações foram feitas contra uma colaboradora. Alguém que tem sido profissional, dedicada e exemplar. O que muitos ignoram é que essa mulher, ele olhou direto para a câmera, é a pessoa por quem estou me apaixonando. Um burburinho cresceu na plateia. Se isso me custa a reputação, que custe. Se isso muda a forma como me veem como CEO, que mude. Mas eu não vou pedir desculpas por sentir o que sinto. No apartamento, assistindo tudo pelo celular, Camila levou a mão à boca, chorando em silêncio. Naquela noite, ele foi até ela. Sem seguranças. Sem carro de luxo. Apenas ele. Ainda quer tentar, mesmo com o mundo contra? Ela o puxou para dentro, abraçou forte, como se sua resposta estivesse no silêncio apertado entre os dois. Quero. Porque, pela primeira vez, parece que alguém realmente escolheu ficar. Alguns dias passaram. Camila foi reintegrada à empresa depois da investigação interna não encontrar nenhuma irregularidade. Mas não quis mais trabalhar diretamente com Eduardo. Pediu para ser transferida de setor e continuou focada nos estudos. Queria terminar a faculdade, construir sua carreira com méritos próprios. Mesmo assim, o relacionamento deles cresceu. Sem segredos. Sem contrato. Sem esconderijos. Eduardo, antes frio e calculista, se tornava mais leve ao lado dela. Descobria o prazer das coisas simples, andar de mãos dadas no parque, rir à toa em uma cafeteria, assistir a filmes no sofá sem pensar em relatórios. Mas Camila, no fundo, ainda carregava o medo. Medo de que aquilo fosse passageiro. Medo de que um dia ele acordasse e percebesse que ela era muito diferente do mundo dele. Numa sexta-feira à noite, ele a convidou para jantar fora da cidade. Disse que era algo especial. Confia em mim? Ele perguntou, parando o carro numa estrada de campo. Sempre. Caminharam até um jardim iluminado por pequenas luzes penduradas nas árvores. No centro, uma mesa posta com velas, flores e um buquê de girassóis, os preferidos dela. Camila sorriu, surpresa. O que é isso tudo? Eduardo a olhou com ternura. O começo de algo que eu quero que dure para sempre. Ele tirou uma caixinha do bolso do paletó. Camila levou a mão à boca. Eduardo. Ele se ajoelhou. Quando eu te conheci, achei que te contrataria por um tempo e que você seguiria sua vida. Mas você me ensinou a sentir. A confiar. A amar. Abriu a caixinha. Um anel de ouro branco com uma pedra delicada brilhava sob a luz suave. Camila Andrade, quer casar comigo? Ela chorava antes mesmo de responder. Sim. Claro que sim. Ele se levantou e a envolveu nos braços. A noite foi preenchida por beijos, promessas e suspiros. Não havia mais contrato, apenas dois corações que, por acaso, se encontraram no meio do caos. Aquela história, que começou com um acordo frio e profissional, terminou como as melhores histórias de amor, com entrega, superação e a certeza de que, quando é verdadeiro, o amor escolhe ficar.